Eu me lembro a primeira vez que eu estava a focalizar em religião foi alguns anos atrás. Eu estava a frequentar uma escola, mais ou menos, de religião em minha escola. Se chama seminário. E eu amei seminário. Eu amei buscar coisas nas escrituras. Eu amei ser o primeiro para buscar algo na Bíblia ou algo assim. Mas quase nunca era real para mim. Eu sempre queria ter uma experiência espiritual, mas parecia que eu nunca poderia ter aquela experiência que outras pessoas já tiveram. Então, eu continuei a estudar a Bíblia e outras coisas. Eu orei todos os dias, às vezes muitas vezes em privado. Então, eu mesmo queria saber se as coisas realmente eram verdadeiras. Mas finalmente era meu ano final da escola e eu estava preparado para fazer algo que se chama uma missão. Ou seja, eu iria viajar para outro país ou talvez ficar no mesmo país e compartilhar das coisas que eu sabia. Então, eu continuei a estudar, mas mesmo quando eu queria saber mais, muitas outras coisas surgiram em minha vida que tentaram distrair-me das coisas importantes, acho eu. E é interessante como isso acontece. Quando nós tentamos fazer algo importante, nós podemos ver isso na história do mundo também. Que quando nós tentamos fazer algo importante, sempre há uma tentação para fazer algo diferente. Então, no meio de todas essas tentações, eu tinha uma experiência incrível e realmente eu estava a escutar a música da igreja, mas era música de rock da igreja também. Mas eu estava a trabalhar e fazer algumas coisas e eu estava a escutar esta música também e o espírito ou algo me tocou. Eu senti algo que eu nunca senti, uma força incrível e encheu meu corpo completo. Da maneira que eu comecei a chorar, eu estava sozinho no meu trabalho, limpando algumas coisas e eu imagino como seria se alguém entrasse e falasse comigo. Eu estava a chorar sozinho, seria mal. Mas naquele momento eu sabia com uma certeza completa que as coisas que eu estava a estudar minha vida inteira eram verdadeiras e que era uma coisa que eu queria compartilhar com outros. Eu vi como as coisas que eu acreditava influenciavam a minha vida também. E eu queria compartilhar aquela felicidade que eu ganhei com outras pessoas. Então, era naquele momento que eu decidi a compartilhar as coisas que eu sabia com outras pessoas e de servir uma missão. Então, eu enviei alguns papéis para a igreja para dizer que eu queria servir missão e eu fui. E eu recebi uma nota, alguns papéis que disseram que eu iria servir em Portugal. E eu fiquei tão feliz, eu queria ir para a Europa, eu queria aprender uma outra língua, então eu estava tão feliz. Mas eu não sabia nada sobre Portugal. Era incrível chegar em Portugal e ver que ao compartilhar com outros as coisas que eu sabia, meu próprio testemunho, ou seja, as coisas que eu sabia também crescia enquanto eu estava lá. E eu
sei com uma certeza completa, com tudo do meu coração, que as coisas que eu compartilhei são verdadeiras até hoje. E todos os dias eu estudo minhas escrituras e as coisas que eu aprendi na missão, as coisas que eu aprendi antes da missão, estão influenciando minha vida e sempre vão. Eu nunca vou ser o mesmo depois do meu tempo com as pessoas lá e com o meu tempo focalizando nas coisas que realmente são importantes, eu acho eu. Então, eu quero prestar meu testemunho, ou seja, eu quero compartilhar as coisas que eu sei com vocês, com todo mundo, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realmente tem a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, tem as verdades completas. E eu sei isso, eu compartilhei isso por 2 anos. E cada dia que eu estava lá, só fortalecei o meu testemunho. E pelo resto da minha vida eu vou compartilhar essas coisas com outras pessoas e vou estudar sempre. E eu tenho um firme testemunho também do livro de Mormon. Realmente foi o livro de Mormon que fez toda a diferença no início também. Foi o livro de Mormon que mudou o meu coração e continua a mudar meu coração. Eu acho que estou a falhar um bocadinho. Acho que eu estou um bocadinho diferente do que eu era durante meu tempo em Portugal. É difícil ficar focalizado nas outras pessoas quando não estás a servi-los como eu estava. Sempre estava focalizado nos outros, sempre estava a olhar e buscar oportunidades de servir outras pessoas, mas agora é difícil. Mas eu sei que eu posso ser como eu era. E eu quero. Eu sei que as Escrituras e a Igreja e focalizando nas coisas espirituais, posso fazer isso para mim. E eu sei que realmente há um profeta em nossos dias. Isso era difícil por algum tempo para mim. É difícil confiar em alguém assim, um outro homem. Mas realmente não estamos confiando em um outro homem para guiar a Igreja. Realmente é Jesus Cristo que guia este homem. E ele recebe uma coisa que se chama revelação, ou seja, comunicação com Deus. E eu acredito que todos nós podemos receber isso, mas ele tem um dom especial de receber esta comunicação para todo o mundo sobre o que nós devemos fazer. E eu sei que tudo isso é verdadeiro. Realmente há um Deus. E Ele é amoroso. Ele não é julgando todo mundo. Ele realmente ama cada um de nós. E tudo o que Ele faz é para fazer-nos felizes. Às vezes é difícil acreditar isso, porque nossas vidas são difíceis. Eu sei isso. Mas eu sei que tudo é para o nosso benefício. Um dia vamos olhar atrás e ver quão sábio nosso Deus realmente é. E eu amo este testemunho que eu tenho e eu digo tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.